Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos finalizar o estudo dessa semana para começar, então, segunda-feira, o estudo de Mosias, tá bom? Do livro de Mosias. Vai ser fantástico também. E hoje, então, eu vou compartilhar alguns versículos que não deu tempo de eu compartilhar essa semana, principalmente aqui no livro de Ômini, tá bom? Ontem eu compartilhei pegando a parte de Amaleque, né? Que ele faz um resumo ali da história de Mosias, do povo de Israel. Então eu gostei bastante, compartilhei com vocês. Hoje vou pegar alguns versículos aqui e compartilhar, tá bom? E falar algumas impressões aqui. Então vamos lá. Aqui em Ômini, capítulo 1, o versículo 1 e 2 diz assim: E eis que aconteceu que eu, Ômini, sendo ordenado por meu pai, Jarom, que escrever algo nessas placas, a fim de conservar a nossa genealogia. Como eles davam importância, né, à genealogia. Para nós, na igreja, também é muito importante a genealogia. Desejei, portanto, que soubesses que durante o decurso de minha vida lutei muito com a espada para impedir o meu povo, o povo de Nefe, que caísse nas mãos de seus inimigos, os lamanitas. Mas eis que eu próprio sou um homem iníquo, e não guardei os estatutos e mandamentos do Senhor como eu deveria ter feito. Bom, aqui a gente vê uma humildade muito grande, né, de Omni aqui, porque normalmente a gente não quer mostrar nossas fraquezas ou nossos erros, e aqui ele humildemente, né, é, demonstrou, isso demonstra realmente arrependimento, tá bom? Eu acredito que Omni, né, ele vai ter a salvação dele, isso aqui vai julgar é Deus, né? Porque aqui ele menciona, né, que ele mesmo era um homem iníquo, só que a gente não sabe qual que é a iniquidade que ele está dizendo. Uma coisa eu sei, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a gente enxerga nossas fraquezas, os nossos pecados. Uma pessoa que está muito distante de Deus, ela nem acha que está fazendo coisa errada, né? Ela acha que é normal, né? Não, isso aí é normal. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, não dá para a gente julgar aqui homem, né, o grau de dignidade que ele estava. Porém, nós temos o próprio testemunho dele, dizendo, eu mesmo, né, sou um homem iníquo. E aqui, a parte que ele fala que é iníquo, ele não fala algo de ruim que ele estava fazendo, mas fala o que ele não fez, né? O pecado de omissão, né? Eu acho que muitos de nós deixam, depois eu faço, depois eu faço. Olha o que ele menciona, né? Ele fala que não guardei os estatutos e os mandamentos do Senhor como eu deveria ter feito. E aí eu confesso também, eu também preciso melhorar na maneira que eu guardo os mandamentos, frequência ao templo. Então muitas coisas eu tenho que melhorar também. Então nós não sabemos e não entendemos perfeitamente, né, a questão aqui de homem, né, do registro aqui. Acredito que Jarom tinha outros filhos, mas ele escolheu o homem para dar. Então o homem, eu acredito que ele era um homem muito bom e aqui demonstra a humildade dele aqui também, né? Então interessante aqui, né? Ele comentar que ele não era, que ele era um homem iníquo e que não guardou os mandamentos como deveria. E que eu também possa me arrepender, né? Se eu tenho esse sentimento que eu posso fazer melhor, deveria guardar melhor os mandamentos do Senhor, que eu possa ir me corrigindo, não tudo de uma vez, que senão eu desanimo, né? Mas aos poucos, está frequentemente mudando minha vida e melhorando em cada ponto, né? Eu estou precisando melhorar no estudo das escrituras. Vou lá e melhoro nesse ponto. Eu preciso melhorar sobre o jejum. Então eu começo a focar em alguns pontos para que eu possa melhorar. E quando eu estou bom naquilo, eu vou e passo para outros pontos, sem se esquecer daquilo que já foi mencionado, né? Do que eu aprendi e decidi mudar na minha vida. Então, interessante, a gente não pode julgar aqui, né, Omni por essa declaração dele aqui. O fato é que agora no livro de Omni a gente vai ver poucos versículos sendo escritos por esses homens. Por exemplo, Omni, ele escreve apenas 3 versículos e já passa ali para o próximo filho dele, que é Amaron, tá bom? Então ele escreve apenas 3 versículos. Amaron, ele vai escrever 5 versículos, né? Do versículo 4 ao versículo 8. Eu vou ler aqui o versículo 6 e o versículo 7 e o 8 aqui, que ele compartilha, né? Diz assim, ó. Porque o Senhor não permitirá que depois de havê-los tirados da terra de Jerusalém, havê-los guardado e impedido que caísse nas mãos de seus inimigos. Sim, não permitiria que deixassem de ser confirmadas as palavras de nossos pais, quando disse: Se guardardes os seus mandamentos
se não guardardes os mandamentos, não prosperareis na terra. Portanto, o Senhor visitou-os com grande julgamento. Não obstante, preservou o justo e livrou da mão de seus inimigos, para que não perecesse. E aconteceu que entreguei as placas na mão de meu irmão Quemes. Então a gente vê aqui Amaron escrevendo apenas 5 versículos e entrega ali para o irmão dele, Quemes. A gente observa aqui que ele fala sobre guardar os mandamentos do Senhor, que a palavra de Deus não seria mudada, que Deus não permitiria, depois de tirar o povo lá de Jerusalém para uma terra prometida, permitir com que eles não guardassem os mandamentos. Então ele fez com que os julgamentos do Senhor foi justo, veio sobre eles e a maior parte dos iníquos acabaram morrendo e a parte justa foi preservada. Então ele traz esse registro aqui e passa então para Quemes. Quemes, né, o irmão de Amarão aqui, ele escreve apenas um versículo, tá bom? O versículo que ele escreve aqui é o versículo 9 e ele diz assim: E agora eu, Quemes, o pouco que escrevo faço no mesmo livro de meu irmão, pois eis que eu vi as últimas coisas que ele escreveu. E ele fez de seu próprio punho. E ele escreveu-as no dia em que me entregou as placas. E desta maneira escreveu o registro conforme foi ordenado por nossos pais. E assim termina. A gente vê aqui a obediência, né? Ele falou que eu deveria escrever um pouquinho, eu vou escrever um pouquinho. Escreveu um versículo só e já vai passar para o próximo ali, né? Ele vai passar para o próximo ali que vai escrever, né? Então, interessante que ele escreve apenas um versículo. Ele passa, então, para o filho dele, chamado Abinadom. Abinadom, ele escreve 2 versículos, o versículo 10 e o versículo 11. Parte do versículo 11 aqui diz assim: E não conheço revelações ou profecias que não tenham sido escritas. Portanto, aquilo que é requerido de mim está escrito. E com isso concluo, apenas 2 versículos aqui. Ele falou, olha, não tem mais nada que eu escrever, porque profecia já escreveram, né? Então, aqui mostra que Abinadom, ele era um homem bom e talvez até um profeta realmente, né? E ele tinha suas profecias, tudo, mas ele falou, o que está escrito aqui já é a mesma coisa, eu não vou repetir. Então, ele conclui com apenas 2 versículos aqui a parte dele, né? Aqui é importante a gente ver que está no final do livro de Mórmon, aqui das placas menores. Então, praticamente eles estão escrevendo na borda assim do caderno, sabe? Como se fosse a borda do caderno. Então, eles têm que aproveitar cada tempinho, né? Voltando um capítulo antes, Jarom, né? Que antes de passar para Homem, ele disse o seguinte, lá em Jarom 1, versículo 2. E o que mais eu poderia escrever, além do que os nossos pais escreveram? Não revelaram ele o plano de salvação? Digo-vos que sim, e isso me basta. Aqui a gente vê uma estrita obediência, né? Eu tenho que escrever pouco, eu vou escrever pouco, né? E aí ele fala, não vou ficar repetindo. A gente tem que saber que as placas eram pequenas e que o tempo era muito precioso. Então qualquer coisa, se ele escrevesse a mais ali, ficasse contando do cachorro, ficasse contando alguma coisa a mais, ia perder tempo, né? Então o tempo é precioso. As placas para nós representam tempo de vida. O nosso tempo na escola dominical é 50 minutos, né? Então é preciso a gente ter uma consciência do que a gente vai compartilhar. O professor está ali, né? E a gente não pode dominar a aula. A aula não é para ser um monólogo, né? Só o professor falando. Mas também não é para mim fazer um comentário e ser extensivo nesse comentário, usando 10 minutos, 7 minutos do tempo da aula para contar ali uma experiência. Eu vou acabar dominando a aula. Mas vamos com calma, né? Tudo sentido pelo Espírito. Se você sente pelo Espírito, né? A experiência você compartilha, tá bom? Agora também, que nem esses homens aqui estão compartilhando. Se for para repetir o que o outro falou a mesma coisa, talvez dá oportunidade para outro, né? Diferente também do testemunho. O testemunho nós repete sim, porque é sobre o nosso Salvador que nós temos que compartilhar. Então, cada testemunho na Sacramental tem que ser sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Mas temos que ter a consciência também que outras pessoas vão prestar o testemunho e que a gente pode estar tirando o tempo delas. Então, o testemunho, o primeiro domingo do mês, não é dia da gente ficar contando história, contando do cachorro e que fez uma viagem. Dependendo da experiência, é cabível, mas, na verdade, a reunião de testemunho é para prestar o testemunho do Salvador Jesus Cristo.
Não é para prestar. Eu sei que você tem um testemunho do livro de Mórmon, da Bíblia, de várias coisas, mas a reunião de testemunho é para prestar o testemunho sobre o Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então vamos nos conscientizar aí para dar tempo, né, para as outras pessoas, conforme aqui as placas eram pequenas. O nosso tempo na sacramental é apenas 1 hora. Aí tem a parte principal, que é o sacramento, tem os hinos. Então a gente tem que aproveitar ao máximo o tempo que nós temos, tá bom? Principalmente, mesmo que você não vá subir e prestar o testemunho, ou que na aula você não vai levantar a mão e compartilhar os seus sentimentos, preste muita atenção, porque esse tempo é precioso. Tá bom? É apenas 50 minutos de aula, Sociedade de Socorro e Coro de Elders, e no dia que é escola dominical é 50 minutos só. E na sacramental é apenas 1 hora. Então a gente não pode mais perder tempo. E também temos que dar oportunidade para outros aqui. Então a gente vê aqui, eu já vi muita crítica sobre esses homens aqui, esses inscritos. Nossa, mas escreveu um versículo, outro dois, por que não fez mais placa, né? Eles estavam sendo obedientes, né? O Senhor requer que nós sejamos obedientes. A gente não precisa ser igual Nefe, que escreveu muito, Jacó escreveu bastante. Não precisa, a gente tem que ser obediente. Você não precisa ser igual o bispo, ou igual um líder que sempre está fazendo as coisas. Você tem que ser obediente. O líder falou, vamos para a atividade, vamos apoiar, vamos fazer o que é nos pedido, tá bom? Eu tô com a janela aberta aqui, aí tá dando reflexo aqui, ó, na parede, por causa do vidro do celular, tá bom? É isso aqui que tá um reflexo aqui. Vamos lá, continuando aqui. Eu tenho um comentário aqui, né? Eu vou ler aqui, foi de sexta-feira, o comentário da Marli Vieira. Eu vou ler aqui. Deixa eu ver aqui, ela tá falando que das placas são pequenas, né? Aqui diz aqui, ó. Ela escreveu parte do comentário dela que eu vou ler, diz assim: parece que as placas estavam no fim mesmo. Cada um deu o que podia. E alguns só obedeceram, né? Mas obedeceram mesmo, né? Aqui é falando, cada um fez o que podia. O que era pedido a eles. E esse é o importante. Acredito que é esse o propósito, né, do comentário aqui da Marli. Então é importante isso, a gente ser obediente, tá bom? Então, quando é a reunião de testemunhos, se o bispo já subiu ou quem está dirigindo a reunião, por favor, irmãos, sejam breves, né? Aí entrar no ouvido e sair no outro, não, né? Vamos ouvir os nossos líderes, tá bom? Então, vamos lá, continuar aqui. Gratidão, Marli, pelo seu comentário, por sempre estar apoiando aí o canal, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso estudo. Aqui, então, a gente conclui com Abinadom. Abinadom, ele escreveu 2 versículos e passa ali para o seu filho chamado Amaleque. Amaleque, sim, ele vai concluir aqui o registro de Homini, tá bom? O fim das placas menores. Então, ele vai escrever 19 versículos, do versículo 12 até o versículo 30 ali, tá bom? Ele faz um belo resumo da história do rei Benjamim, a união do povo de Mosias com o povo do povo de Israel, né? Do versículo 26 em diante, eu acho que a parte que eu mais gostei foi a parte que eu já compartilhei ontem, né? Mas a parte que me tocou bastante é a parte que ele diz: sim, vinde a ele e oferecei-lhe toda a vossa alma como dádiva. O que nós podemos oferecer ao Senhor é a nossa alma, o nosso empenho, é isso que o Senhor quer de nós. E aí tem a Conferência Geral de abril de 2022, pelo presidente Diff Uftdor, do Coro dos Doze. Ele deixa um excelente discurso sobre isso, né? Sobre como ofertar, né, a nossa alma ao Senhor, né, como dádiva. Tá bom? Eu vou deixar o link aí, quem tiver interesse, né, pode pegar o link aí na descrição do vídeo, e depois que alguém colocar lá no comentário, eu fixo no topo dos comentários também, tá bom? Esse discurso aqui. Vamos lá. Vou finalizar aqui também, estou no final do estudo aqui. Versículo 27. Homini, versículo 27, 28, 20, vamos lá, o 27 e o 28 diz assim, ó. E agora quisera dizer algo sobre um certo grupo que subiu do deserto para voltar à terra de Nefe, pois muitos haviam que desejavam possuir a terra de herança. Portanto, subiram para o deserto, e seu chefe, sendo um homem forte e poderoso, obstinado, provocou uma desavença entre eles, e foram todos mortos no deserto, exceto 50, que voltaram para a terra de Israel. Então, observe, né, que
eles queriam uma terra de herança, alguns, e decidiram ir embora, né? Sair da terra de Israel e construir uma cidade. Talvez queriam ser um deles, né, esses poderosos, talvez ele queria se tornar rei, mas já existia um rei lá em Israel, né, que era o rei Benjamim ou o rei Mosias. E então ele falou, então vamos partir para outra parte. Partiu com um grande número, mas esse homem muito ambicioso, obstinado aqui, ele acabou causando uma desavença entre o grupo e houve muita morte, né? E desses, né, foi bastante gente, porque desses ainda morreu muitos e ainda voltou 50, né, para relatar a história. Então, observe, tome cuidado com quem você está seguindo, né? Aliás, o nome, né, desse estudo aqui é Vem e Segue-me, referência às palavras do Salvador Jesus Cristo. Nós devemos seguir ao nosso Salvador Jesus Cristo. Continuando aqui, ele diz aqui, o versículo 29. E aconteceu que eles também levaram outros consigo, e um número considerável, e tornaram a empreender a viagem pelo deserto. Eles não desistiram, né? Acredito que aqueles 50 juntou-se com mais outros e foram novamente buscar uma terra de herança. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem o direito de buscar um conforto melhor, coisa melhor, mas cuidado para não focar só nas coisas materiais, né? Eu acredito que a cidade de Israel ali, com o rei Benjamim, com o rei Mosias, né, era um excelente lugar para se estar, tá bom? Então temos que tomar cuidado aí com as ambições. O que acontece aqui? Ele finaliza o versículo 30, tá bom? Aqui diz assim, e eu, Amaleque, tinha um irmão que também foi com eles, e dele não ouvi mais falar. E estou prestes a descer à sepultura, e as placas estão repletas. E aqui ponho fim à minha narração. Então ele fala que até um dos irmãos dele, né, de Amaleque, também subiu com esse grupo atrás de uma terra de herança, né? Queriam talvez voltar para a terra de Nefe, ou encontrar um lugar para se restabelecer, fazer uma nova tribo, um novo grupo ali, ter um novo rei, tá bom? Mas ele não teve notícia do irmão dele. Ele diz aqui, as placas estão repletas. Está escrevendo na borda ali, né? Não tem mais espaço. Então ele pega essas placas e vai entregar ao rei Benjamim, tá bom? Que era da época dele ali, esse registro que vai ficar guardado e depois Mormon insere aqui nesses registros, tá bom? Então, gratidão por todos vocês, tá bom? Estarem aqui estudando as escrituras diariamente conosco. Eu tenho ciência que são vários canais estudando e compartilhando o Vem e Segue, mas é muito importante que nós estudamos todos os dias. E esse é o propósito aqui do canal. Eu tô aqui para ajudar vocês e me ajudar também. Isso aqui me ajuda demais. Eu sou muito beneficiado com isso, tá bom? Pelos comentários de vocês, por tudo. Então, o importante é todos os dias. Quando a gente está doente, né, e a gente vai tomar remédio, não é um remédio de dose única, né? Por exemplo, você vai tomar ali antibiótico, você pega uma cartela lá, são 21, 28 comprimidos. Por que você não toma os 28 de uma vez? Não. Então não adianta você pegar, nós realmente estamos doentes, nós temos pecados na nossa vida, a gente precisa tomar os antibióticos, o remédio. Tem uma irmã da minha ala, né, que ela tomava um remédio de farja preta, não recomendo ninguém, mas ela deu esse testemunho, que ela se tornou membro da igreja, eram membros novos, e ela começou a ler o livro de Mormon, e ela sentiu que aquilo era o remédio dela, o livro de Mormon. E ela tirou, né, o remédio ali, não estou recomendando ninguém, mas ela falou que o livro de Mormon era o remédio de tarja preta dela. E ela melhorou muito a vida dela. Realmente furtiu um efeito muito grande na vida dela. Ela tirou o remédio e começou a tomar ali o livro. Mais uma vez, não estou recomendando ninguém. A gente acredita nos médicos, na medicina. O Senhor, o próprio as Escrituras fala para usar ervas, usar remédios, tá bom? Mas eu estou comparando as palavras de Deus com remédio. A gente não pode, um dia só, estudar 3 horas e o resto da semana nada. É mais importante você tirar 10 minutos do seu dia, todos os dias, e estudar as Escrituras, do que estudar num único dia da semana, estudar aí os 60, 70 minutos, tá bom? Então, aqui é isso. O efeito é constância. Todos os dias ler as Escrituras. Então, o propósito aqui desse canal é todos os dias estudarmos as Escrituras juntos. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, com esse desafio. Faça esse compromisso aqui. Reserve 20 minutos do dia para estudar as Escrituras aqui comigo, tá bom? Então, faça isso todos os dias.
Então, quando eu falo aqui até amanhã, é o compromisso de que amanhã nós estaremos juntos aqui estudando novamente. Então, eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.